Oi, eu sou o Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension, e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Esse é o dia 40. Caraca, dia 40 já, gente! Estamos avançando sem parar. E uma das coisas que são uma bênção para mim tem sido poder caminhar com vocês. Eu sei que tem sido um caminho difícil para muitas pessoas nesses primeiros 40 dias, nesses primeiros 39 dias, e chegamos na nossa espécie de quaresma, no sentido de 40 dias, né? Sei lá, acho que vai acabar colando chamar de quaresma. Mas, basicamente, essa fidelidade que vocês experimentaram e que tem mantido, mesmo que este não seja literalmente o dia 40 para você, talvez você está nos alcançando, talvez você esteja no dia 50, falando nos dias do programa, mas vocês estão aqui no episódio 40. E tá tudo bem, é totalmente normal. Na verdade, é algo que a gente até encoraja. Claro que buscar a perfeição é bom, é ótimo, mas buscar o que eu posso fazer é provavelmente até melhor, porque o Senhor nos pede apenas para fazer o que a gente pode fazer. Ele nunca nos pede para fazer algo que a gente não pode. Ele está lá para fazer o que a gente não pode. E ainda assim, ele nos chama a fazer o que a gente pode. Então, independente de qual seja o dia real para você, hoje é o dia 40. E vamos ler Êxodo, capítulo 22, Levítico, capítulo 15 e o Salmo 76. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você tiver, porém a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Assim você vai poder acompanhar a tradução que a gente usa aqui. E a gente também tem o nosso plano de leitura, com os livros, os capítulos, os salmos, os provérbios, tudo que a gente vai ler nesse dia, nos próximos dias e nos 365 dias desse podcast. Então vai lá no link na descrição do vídeo, você pode baixar, imprimir e marcar, é super satisfatório. Além disso, se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva e clica no sininho ali, porque provavelmente vai te ajudar e, bom, eu sei que nos ajuda. Enfim, vamos continuar. Êxodo capítulo 22. Só recapitulando, Êxodo hoje a gente vai ler a partir de leis sobre a propriedade. E aí todo o capítulo 22. Vamos lá. Êxodo capítulo 22. Leis sobre a propriedade. Quando alguém roubar um touro ou uma ovelha para matar ou vender, restituirá 5 touros por touro e 4 ovelhas por ovelha. Se um ladrão for surpreendido arrombando um muro e o ferem mortalmente, não há homicídio. Mas se é à luz do dia, é caso de homicídio. O ladrão restituirá, e se não tiver com que pagar, será vendido pelo valor do que foi roubado. Se o touro, o asno ou o cordeiro roubados ainda estiverem vivos em poder do ladrão, este restituirá em dobro. Quando alguém arrasar um campo ou uma vinha, levando seu rebanho para pastar em campo alheio, restituirá com o melhor do seu próprio campo ou vinha. Quando estourar um incêndio, e ele se propagar pelo mato e devorar as plantações, os feixes ou o campo, o causador do incêndio pagará os prejuízos. Quando alguém confiar em depósito dinheiro ou qualquer outro objeto ao seu próximo, e o objeto for roubado da casa deste, então, se for descoberto o ladrão, este restituirá o dobro. E se não for descoberto o ladrão, o dono da casa se apresentará diante de Deus e jurará que não tocou o objeto do seu próximo. Em delitos contra a propriedade de touro, asno, ovelha, capa ou qualquer outro objeto perdido, se alguém afirma que o objeto é seu, o pleito será levado diante de Deus, e aquele a quem Deus declarar culpado pagará ao outro em dobro. Quando alguém confiar a seu próximo em depósito um asno, um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal, e o animal morrer ou se machucar, ou for roubado sem que ninguém veja, então o pleito será decidido com juramento diante de Deus, de que não tocou o animal de seu próximo. O dono do animal aceitará o juramento e não haverá restituição. Mas se o roubarem e ele tiver visto, então será restituído ao dono. Se o esquartejaram, o animal esquartejado será apresentado como prova, e não haverá restituição. Quando alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e o animal se ferir ou morrer na ausência de seu dono, deve restituí-lo. Se o dono estava presente, não haverá restituição.
Se aquele que tomou emprestado for diarista, será descontado de seu salário. Quando alguém seduzir uma jovem solteira e se deitar com ela, pagará o dote e a tomará como esposa. Se o pai da jovem não a quiser dar, então ele pagará o dote que se dá pelas virgens. Legislação apodítica. Não deixarás a feiticeira viver. Quem deitar com animais é réu de morte. Quem oferecer sacrifícios aos deuses, além do Senhor, será exterminado. Não afligirás nem envergonharás o imigrante, porque vós fostes migrantes no Egito. Não explorarás viúvas ou órfãos, porque, se os explorares e eles gritarem a mim, eu os escutarei. Minha ira se inflamará, e vos matarei à espada, deixando viúvas as vossas mulheres e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém de meu povo, a um pobre que habita contigo, não serás usurário com ele, impondo-lhes juros. Se tomares como penhor a capa de teu próximo, tu a devolverás antes do pôr do sol, porque ele não tem outra roupa para cobrir o corpo e para se deitar. Se gritar a mim, eu o escutarei, porque sou compassivo. Não blasfemarás contra Deus e não amaldiçoarás o chefe do teu povo. Não atrasarás a oferta de tua colheita e de tua vindima. Tu me darás o primogênito de teus filhos. O mesmo farás com teus touros e ovelhas. Durante 7 dias a cria ficará com sua mãe, e no 8º dia tu a entregarás para mim. Sereis para mim pessoas consagradas. Não comais carne de animal despedaçado no campo. Deixai-a para os cães. Levítico, capítulo 15. O Senhor falou a Moisés e a Arão. Dizei aos israelitas: quando um homem sofrer de gonorreia, é impuro. São estas as normas de impureza em caso de gonorreia, seja fluida, seja espessa, pois ambas são impuras. A cama em que o doente deitar ficará impura. O assento que usar ficará impuro. Aquele que tocar a cama do doente lavará suas vestes, se banhará e ficará impuro até a tarde. Aquele que sentar onde estava sentado o doente lavará suas vestes, se banhará e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar o doente lavará suas vestes, se banhará e ficará impuro até a tarde. Se o doente cuspir em alguém que está puro, este lavará suas vestes, se banhará e ficará impuro até a tarde. A sela sobre a qual o doente montar ficará impura. Aquele que tocar um objeto sobre o qual esteve o doente ficará impuro até a tarde. E aquele que o transportar lavará suas vestes, se banhará e ficará impuro até a tarde. Aquele que o doente tocar, antes de lavar as mãos, lavará suas vestes, se banhará e ficará impuro até a tarde. Todo vaso de argila que o doente tocar deverá ser quebrado. Se for de madeira, será lavado. Quando se curar da gonorreia, o doente contará 7 dias até sua purificação. Lavará suas vestes, se banhará com água corrente e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolas ou 2 pombos, se apresentará diante do Senhor na entrada da tenda do encontro e os entregará ao sacerdote. O sacerdote os oferecerá, um como sacrifício expiatório e outro como holocausto. Assim expia por ele, por sua gonorreia, diante do Senhor. Quando um homem tiver uma polução, se banhará e ficará impuro até a tarde. Também a roupa ou o couro onde tiver caído o sêmen será lavado, e ele ficará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com uma mulher e tiver uma polução, os 2 se banharão e ficarão impuros até a tarde. A mulher, quando tiver sua menstruação, ficará manchada durante 7 dias. Aquele que a tocar ficará impuro até a tarde. O lugar onde ela deitar ou sentar, enquanto estiver manchada, ficará impuro. Aquele que tocar sua casa, lavará suas vestes, se banhará e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar o assento que ela usou, lavará suas vestes, se banhará e ficará impuro até a tarde. Se ela estiver na cama ou no assento, aquele que os tocar ficará impuro até a tarde. Se um homem deitar com ela, a mancha também passará para ele. Ficará impuro durante 7 dias, e deixará impura a cama em que se deitar. Quando uma mulher tiver hemorragias frequentes fora ou depois da menstruação, ficará impura, como na menstruação,
enquanto durarem as hemorragias. A cama em que deitar, enquanto durarem as hemorragias, ficará impura, da mesma forma que na menstruação. Em todo assento sobre o qual sentar ficará impuro, da mesma forma que na menstruação. Aquele que os tocar ficará impuro. Lavará suas vestes, se banhará e ficará impuro até a tarde. Se for curada de suas hemorragias, contará 7 dias, e depois ficará pura. No 8º dia, pegará 2 rolas ou 2 pombos, os apresentará ao sacerdote na entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como sacrifício expiatório e outro como holocausto. Assim, expia por ela pela impureza de suas hemorragias diante do Senhor. Advertireis os israelitas sobre a impureza, para que não morram por sua impureza, por terem profanado minha morada entre vós. Esta é a lei sobre a gonorreia, as poluições que tornam impuro, sobre a menstruação da mulher, as secreções de homem ou de mulher e sobre o homem que deita com uma mulher em estado de impureza. Salmo 76. Deus se manifesta em Judá. Sua fama é grande em Israel. Seu albergue está em Jerusalém, sua morada em Sião. Aí quebrou as centelhas do arco, escudo e espada e guerra. Tu és deslumbrante, magnífico, com montões de despojos. Os valentes são capturados, dormem seu sono. Os guerreiros não encontram as mãos. Com um bramido, Deus de Jacó, imobilizaste carros e cavalos. Tu és terrível. Quem resiste a ti diante do ímpeto de tua ira? Do céu proclamas a sentença. A terra se assusta e se acalma, quando Deus se põe de pé para julgar, para salvar os oprimidos do mundo. A cólera humana os tritura. Tu rodeias os sobreviventes da cólera. Fazei votos ao Senhor vosso Deus e cumpri-os. Que seus vizinhos tragam tributo ao terrível. Ele deixa os príncipes sem alento e é temível para os reis do mundo. Pai Celestial, te agradecemos, muito obrigado pela vossa palavra. Agradecemos por compartilhares o teu coração conosco, mesmo em tua palavra hoje, Senhor Deus, mesmo em tua lei, que pode parecer tão distante, pode parecer tão árida, pode parecer tão de outro mundo ou até mesmo confusa. Mas agradecemos porque ela revela o teu coração. Pedimos que continues a nos revelar o teu coração enquanto revelamos os nossos corações a ti. Tu és o Senhor e nós somos teus. Ajudai-nos a ser cada vez mais e mais teus a cada dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, aqui estamos. Essas leituras que acabamos de ler podem ser bem desafiadoras. Na verdade, a leitura do Êxodo, capítulo 22, é menos desafiadora, porque é mais sobre senso comum, né? E é exatamente sobre isso que estamos falando. O que está acontecendo nas leituras que vamos explorar ainda mais nos próximos dias, tanto com o Êxodo quanto com o Levítico, são todas sobre as leis do povo de Israel. E a boa notícia sobre isso não é que esse é o momento em que as pessoas vão presas. A boa notícia não é que isso é somente algo que está distante de nós, mas que isso está revelando algo sobre o coração de Deus. Então, voltando ao Êxodo capítulo 22, temos algumas leis sociais. São leis de restituição, são leis sociais e religiosas. E o que está acontecendo? Lembra, vamos voltar alguns dias onde ouvimos Jétro, sogro de Moisés, dizer: ok, Moisés, você está aqui sentado, julgando o dia todo, tentando ser justo com essas pessoas, e ainda assim você está fazendo com que elas esperem, está colocando um fardo em suas vidas ao fazê-las esperar, para que você saiba o que é certo, o que é errado. Então, reúna algumas pessoas ao seu redor que vão saber, que vão ser capazes de julgar o que é certo e o errado. Mas aqui a gente tem escrito os princípios de um julgamento, e são princípios de acordo com a justiça. Então temos essas leis de restituição, e como a gente falou antes, essas leis de restituição têm a ver com justiça e não vingança. Nossos corações são inclinados para a vingança, certo? Se você faz alguma coisa para mim, eu quero te devolver em dobro. Mas as leis de justiça dizem não. Tem um limite, há um limite aqui para a vingança. E o que isso revela? Revela o próprio coração de Deus. Deus que revela que Ele é justo e que Ele é a própria justiça. Então, à medida que a gente avança pelos próximos capítulos, quer dizer, quase por todo o resto do livro do Êxodo, o que vamos ver é restituição. O que vamos ver é, olha o que é justo. O que vamos ver é, se vocês quiserem viver em harmonia uns com os outros, vocês precisam buscar justiça mais do que a vingança. E isso será a restrição que é imposta ao povo de Israel, e vamos nos aprofundar cada vez mais nisso.
é tão importante porque é preciso viver assim para ter uma comunidade real. E, aliás, Levítico, capítulo 15, fala sobre emissões corporais. A gente já falou sobre isso antes, mas as emissões corporais são importantes por quê? São importantes porque a vida está no sangue, certo? São importantes porque se referem a partes muito intrínsecas e necessárias dos nossos relacionamentos. Então, existem 4 tipos de emissões corporais descritos em Levítico capítulo 15. 2 para o homem e 2 para a mulher. Para o primeiro, do homem, seria basicamente gonorreia, uma doença venérea. O segundo tipo seria uma emissão de sêmen. O primeiro da mulher seria o seu fluxo durante a menstruação. E o segundo seria um problema crônico de sangue, que não deve ser devido à menstruação, mas sim a outra coisa. Provável que seja devido a alguma doença venérea também dela. Então, temos 2 completamente normais, emissão de sêmen e menstruação, completamente normais, e temos 2 outros que provavelmente estariam relacionados a algum tipo de doença. E por que ter regras sobre isso, relacionando à impureza? Por que ter regras sobre entrar em contato com essas coisas? Bom, uma razão é porque o corpo é sagrado e porque as emissões do corpo se referem à vida. Mas também porque esse tipo específico de emissões do corpo tem a ver com sexo, tem a ver com reprodução, tem a ver com relacionamentos. E perceber isso é entender que tem um tipo de orientação, tem um tipo de restrição, mais uma vez, colocada sobre as pessoas quando A, estão envolvidas em atos sexuais uns com os outros, ou B, estão em comunidade uns com os outros. E isso é apenas parte da genialidade da palavra de Deus que está dizendo, tá, a gente vai apresentar restrições. E essa restrição não é apenas pela restrição em si. E também não é porque, que nojo. Isso não é o que impureza significa, ok? Não significa que nojo. Impureza simplesmente significa Seja uma questão de sangue, uma emissão de sêmen, seja qual for, são coisas que podem trazer vida, não nojo. Mas porque elas trazem vida, precisamos ter cuidado com elas. E isso é muito importante para nós redescobrirmos como pessoas do século XXI, porque tem coisas que estão conectadas à vida e a gente precisa ter cuidado com elas. Não significa que temos que fazer exatamente o que eles faziam em Levítico, quer dizer, essas leis específicas acabaram na Nova Aliança, mas precisamos ter cuidado com elas, assim como precisamos ter cuidado com outras pessoas, como diz em Êxodo capítulo 22 e além. Então, uma das coisas que essas regras estão fazendo, essas leis que Deus está dando ao seu povo, é para revelar o seu coração. Seu coração é de um Deus justo que está tentando elevar um povo justo. E isso é absolutamente crucial para nós entendermos que somos chamados a ser um povo justo que pertence a um Deus justo. Mas mais do que isso, somos chamados a ser o tipo de pessoas que tratam as coisas sagradas como sagradas, que tratam as coisas importantes como importantes, que tratam coisas perigosas, porque o sexo é perigoso, gostemos ou não. É uma coisa boa, claro, mas também é uma coisa que colocamos nossas vidas nas mãos no meio disso e precisamos tratar essas coisas sagradas, essas coisas perigosas, essas coisas grandes, como sagradas, perigosas e grandes. E isso é parte do que Deus está revelando em Êxodo capítulo 22 e em Levítico capítulo 15. Vamos continuar nossa jornada amanhã com o dia 41, ultrapassando esse primeiro pequeno obstáculo. Não sei se é um obstáculo, mas superamos o primeiro dia dos 40, entrando na segunda quaresma, no segundo conjunto de 40, por que não? Vamos chamar assim? Muito bom. Cara, vamos continuar rezando uns pelos outros, porque você já sabe, você já está aqui há mais de um mês nessa jornada, já sabe que alguns dias são fáceis. Alguns dias é fácil apertar o play, né? No caminho para o trabalho, quando você está rezando, ou está na academia, onde quer que esteja. Às vezes, alguns dias são realmente fáceis e alguns dias são mais difíceis. Às vezes é mais fácil fazer qualquer coisa do que permitir que a palavra de Deus seja proclamada. Então vamos rezar uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. E vamos continuar nessa comunidade de pessoas no nosso podcast A Bíblia em um Ano. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.